No Power BI é possível alterar os dados importados sem alterar as suas origens. Isso é possível graças a uma feature interna do Power BI chamada Power Query. O Power Query é um editor de consultas que faz parte do seu Power BI e com ele você pode realizar alterações, como criar colunas calculadas, excluir colunas desnecessárias e realizar agregações ou até juntar outras tabelas. Na aula passada eu mostrei para vocês essa consulta do Excel, que gerou um relatório com informações de votos para deputados estadual e federal nas eleições de 2018. Como vocês podem ver aqui, nós temos dados de votação até o nível de candidato, que gerou uma tabela com mais de 18 mil linhas. Isso sim, é muito pouco para o Power BI, mas por que a gente não melhorar ainda um pouco mais? Em uma análise com o Power BI, nem todos os dados da minha origem vão ser necessários, e nem também o nível de detalhe vai ser o que eu preciso para o meu dado. Eu posso precisar de um nível de detalhe menor, como é o caso da nossa análise. Se o gráfico que a gente criou fosse a única análise que eu fosse fazer com esses dados, eu bastaria duas colunas, que foram as que a gente utilizou, que é a sigla de partido e a quantidade de votos. Não precisaria, então, trazer todas as outras colunas que foram importadas. Então, bora ver como é que a gente faz isso na prática. Se eu quero editar um dado que eu já importei, eu vou vir aqui no meu página inicial em transformar dados e ele já vai abrir o nosso editor do Power Query. Esse editor do Power Query, ele tem várias abas aqui onde a gente pode visualizar na nossa página inicial algumas opções, como escolher colunas, e eu posso selecionar apenas aquelas duas colunas que a gente gostaria, que são as colunas de sigla do partido e quantidade de votos. Quando eu der um OK, todas as demais colunas vão desaparecer, vão ser excluídas aqui no Power BI, não na minha fonte do Excel. Uma outra alteração que eu podia fazer aqui seria uma agregação por partido. Se eu vou mostrar já um somatório do partido, eu poderia vir aqui e trazer já um agrupamento e usar a opção aqui de soma da coluna quantidade de votos. Vamos só dar um novo nome para ela aqui, total de votos. E a gente já teria uma tabela 100% agregada com o nível de dados que eu já vou utilizar no meu visual. Lógico, nem sempre isso aqui vai ser possível. Usando aqui no meu página inicial fechar e aplicar, ele leva esses dados agora transformados para nossa parte do relatório. Vamos clicar aqui em fechar e aplicar. Como a gente alterou a estrutura do dado, a coluna quantidade de votos ela não existe mais, então acabou gerando um erro aqui no meu visual. A gente basta vir aqui, onde tem essa exclamação, excluir a coluna que não é mais necessária e trazer a nova coluna total de votos. Novamente a gente tem o nosso visual e aí basta aplicar as formatações como a gente já viu na aula passada. Aqui no Power Query a gente tem outras opções também, como por exemplo remover colunas, não só aquela opção de escolher colunas, como remover linhas ou manter linhas. Se por exemplo eu quisesse somente as 10 primeiras linhas do meu arquivo, eu poderia simplesmente manter as 10 primeiras linhas. Então somente os 10 primeiros partidos que aparecem no meu relatório vão aparecer, já que eu tenho aqui um nível de agregação por partido. Também eu poderia transformar e, por exemplo, na minha coluna de partido, fazer aqui alguma alteração, como por exemplo no formato, colocar somente a primeira letra da palavra em maiúscula, mas no caso a gente pode voltar aqui para tudo minúsculo também, ou tudo maiúsculo como a gente tem lá no Excel. Também é possível adicionar colunas com várias opções de transformação. Essa alteração que a gente realizou no nosso arquivo do Power BI não só
excluiu colunas, mas ele reduziu consideravelmente o tamanho do nosso arquivo, em quase 97%. O meu arquivo de origem ele tinha cerca de 970 KB e o arquivo final, agora após essas exclusões, ele ficou com cerca de 25 KB. Para um arquivo pequeno, não faz sentido, não faz tanta diferença. Mas quando você trabalha com arquivos com a grande volumetria, com um grande número de dados, isso sim vai impactar na performance do teu relatório. Se você gostou desse vídeo, então deixa teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação para sempre receber a notificação dos novos vídeos. E na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre cálculos no Power BI.